Olá a todos, boa noite. Estamos para mais uma entrevista com Geraldo Nogueira, um especialista em direito da pessoa com deficiência, e ele está entrando na sala já já, e a gente já vai começar esse bate-papo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inclusão. Eu coloquei ali empreendedorismo e inclusão, blá, 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 né? A gente tem muito assunto para falar, assuntos esses que são relevantes, outros que nem tanto, mas a verdade é que são assuntos que são necessários, estão em evidência e a gente precisa falar. Geraldo já está aqui e a gente vai começar agora. Geraldo, querido, boa noite. Vamos lá. Boa noite. Novo look aí, de cavanhaque, muito tempo que eu não te via. Eu estou surpreendendo todo mundo. Esse é o visual da quarentena, cara. O visual da quarentena é o novo estilo, né? A barba cresceu com cavanhaque. Exatamente. Meus francos. Muito bom, Geraldo. O look muito bom. Geraldo, querido, eu entrei um pouquinho antes de você para cumprimentar a galera que já está com a gente aí. Mas eu queria agradecer você estar aqui, me conceder essa possibilidade de estar conversando contigo, você é um amigo querido. E eu estava contando para o pessoal que eu coloquei um título lá que empreendedorismo inclusivo e blá, 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 né? Tem muita coisa para a gente falar nesse blá, blá, blá e hoje. Queria agradecer a você que você se apresentasse aí para todo mundo. Ô, Paz, eu também te agradeço pelo convite. Você é um cara super batalhador aí, é um ativista da causa, que não mede esforços, né? Opa, fiquei sozinho? Não, eu tô aqui, só para me mexer nas carrapetas aqui. Ah, tá. Então, aí continuando, você não mede esforços aí para trabalhar nessa questão da inclusão da pessoa com deficiência. Então, prazer estar falando com você, além de tudo, você é um amigo também. Eu queria dizer para o pessoal aí que está nos ouvindo também, agradecer, nos acompanhar aí, e que seja bastante interativo, a gente participe bem e fale bem. E dizer que eu adorei o título que você colocou, né? Achei ótimo esse blá, blá, blá aí, porque acaba sendo mesmo um blá, 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 né? O blá, blá, blá possa contribuir aí, ajudar de alguma forma, a gente também aprender aí com as pessoas, né? É isso, eu sou, para me apresentar, na verdade, eu sou só um sonhador, né? Que fico sonhando com inclusão já há muitos anos. É um sonho duradouro, já tem uns 30 anos aí que eu sou ativista da causa. A gente sonha em incluir, em construir um mundo melhor, mais acessível, né? Que as pessoas com deficiência que estão vindo hoje, né, encontre uma cidade melhor, um país melhor. Então, a gente é um sonhador e um semeador. A gente sai semeando sementes por aí. Algumas brotam, a maioria não, né? Mas as que brotam já vale a pena. E os frutos desse nosso plantio, acho que o pessoal lá na frente que vai colher. Mas o fato é que a gente caminhou um bom trecho aí da estrada e eu sou muito feliz com isso. Mas é isso. Eu ontem estava conversando dando uma entrevista, só me convidou, e realmente uma das perguntas do público foi essa: o que eu acho em relação ao que está acontecendo com a quarentena, se a gente vai ter uma retração, se as coisas... E a minha opinião é essa, que já foram feitas muitas coisas, eu acredito que a gente não perca, mas a verdade é que a gente não pode cochilar, né, Geraldo? Se cochilar, levam a nossa marmita. É necessário a gente estar ali esperto. E para falar nisso, eu queria que você desse a tua opinião. A gente está vivendo um momento bem diferente, né? Inesperado, que é o Covid, que é a quarentena, e muitos falam sobre a possibilidade de demissões e falando, né, para um ponto que você é um especialista, eu, na verdade, me inspiro muito em você, no teu conhecimento, em tudo que você faz pela causa, realmente. Eu coloquei ali, quando eu postei, que você é palestrante, conferista, os maiores especialistas em direito da pessoa com deficiência, né? Mas, acima de tudo, o que eu tenho um prazer muito grande de ser teu amigo é o ser humano que o Geraldo Nogueira é. E eu sou muito grato a isso.
E é muito difícil, gente, é difícil não, eu não sei, uma vez que se você fala com o Geraldo, pede alguma coisa para ele, passa no WhatsApp, e o Geraldo não responde com uma solução, cara. Assim, um multiuso, um bombril e alguém que tem a solução, no meu caso aqui, para todos os pedidos que eu fiz até hoje. Eu queria fazer meu agradecimento aqui, mas brincadeiras à parte, e só a verdade que eu falei. Como é que você acha o momento que a gente está vivendo em relação à questão da pessoa com deficiência, Geraldo? Como é que você vê esse futuro próximo? Pois é, País, olha, é um momento, a gente está vivendo, o mundo inteiro vivendo um momento que a gente nunca sonhou passar por ele, né? Verdade. A gente nunca pensou em enfrentar uma história como essa, né? E ela veio assim, a gente não acreditou muito e a coisa foi estendendo, e hoje a gente já acredita, se falar que vai estender mais um mês, a gente já nem se surpreende, a coisa vem se alongando, né? Para mim, assim, os efeitos na área da deficiência, é claro que tudo que acontece na vida tem seu lado negativo, mas tem também seu lado positivo. O que eu vejo de positivo nisso, quer dizer, você tocou na questão do mercado de trabalho, né? Muita gente vai perder o emprego. Na verdade, muita gente já está perdendo o emprego, muitos já perderam, né? Não só pessoas com deficiência, né? Mas também sem deficiência, não é só esse o motivo, mas na questão do emprego, eu acho que mais à frente vai surgir uma oportunidade, porque eu creio que as empresas estão descobrindo que trabalhar via virtual dá tanto lucro quanto trabalhar de forma presencial, né? Então, acho que as empresas estão, nesse momento, todo mundo, não só as empresas, mas todos nós, né, todos os seres humanos estão aprendendo muito, principalmente no Brasil, que a gente ainda não tinha isso. Talvez os países aí mais avançados, Japão, não sei, Canadá, talvez esses países já tivessem um pouco mais avançado que a gente nessa questão do trabalho remoto. Mas o fato é que o Brasil está aprendendo muito com a pandemia, esse trabalho virtual, e nesse sentido, num futuro próximo, eu acho que vai aumentar, né, essa capacidade de trabalho virtual, e aí as pessoas com deficiência que estão especializadas, né, em uso das redes, em uso da internet e dos aplicativos, etc., da informática como um todo, vão ter uma grande oportunidade de se colocar no mercado de trabalho, em igualdade de condição com as outras pessoas. Porque aí você está no conforto da sua casa, com a acessibilidade que você tem, está diante de um equipamento como qualquer outro, e aí vai, entendeu? Eu acho que nesse ponto vai ter essa oportunidade no futuro. Mas eu acho que nesse momento vai ter uma retração, mas não é só para a pessoa com deficiência. Sim. Ela vai retrair para todo mundo e proporcionalmente também para nós, né, pessoas com deficiência. É verdade, e concordo plenamente com você. Eu acho que eu até acho que retiro, eu quando eu entrei, essa luta já existia há muitas décadas e já com muito avanço, então eu acho que na minha participação é ser muito colaborativo e tentar dar visibilidade o máximo possível, principalmente na minha área, que é do empreendedorismo, e poder ajudar a pessoa com deficiência a ter as mesmas condições para exercer o seu trabalho, empreender e tudo mais, né? E eu concordo plenamente. Eu estou fazendo essa analogia porque pessimismo, eu acho que talvez não seja o melhor remédio, né? Eu também concordo com você que nós tínhamos um dos pontos mais negativos na inclusão da pessoa com deficiência, e você que foi o fundador da Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência na OAB, falar um pouquinho mais sobre isso. Você lutou muito para a empregabilidade dessas pessoas, mas as desculpas que a gente via, e muitas delas para a questão da empregabilidade, muitas delas, com a situação de quarentena, desapareceram, que olha, ele não tem condições de transporte, a minha empresa não tem condições de adaptação física, ou seja, tudo isso cai por terra. Se você tem um profissional com qualidade, com qualificação, é evidente que você pode fazê-lo trabalhar de casa, e grandes empresas já anunciaram que vão colocar todo o seu quadro para funcionar em casa, porque já viu que a produtividade é igual ou melhor, e o custo ainda é mais barato para essas empresas. Né, Geraldo? Então, as pessoas precisam estar preparadas e muitas das paredes, né, dos muros vão cair, né? Eu acho que vai ter um fenômeno, né, que, por exemplo, essas grandes redes, por exemplo, de lojas que vendem vários produtos, né, presencialmente, fisicamente, elas estão percebendo que
a entrega, né, a venda online, ela é tão lucrativa e talvez mais, porque ela gera menos despesa, basta você organizar um sistema bom de entrega, e aí já tem empresas, né, especializadas nisso, que se tornam parceiras dessas redes de vendas, né? Então, assim, grandes farmácias, grandes magazines, a tendência é eles deixarem de existir, porque fisicamente existir a loja, porque a loja ela dá um custo maior, uma preocupação maior de segurança, de organização da loja, e na questão online você vende tanto quanto e com mais segurança, né? E não tem tantos investimentos quanto tem numa loja física. E também, assim, um outro fenômeno que está acontecendo são que pessoas que nunca compraram pela internet, por conta da pandemia, estão fazendo essa experiência. Então, pessoas mais velhas, né, talvez mais aí da minha idade, eu sempre fui um cara chegado às novas tecnologias, então, independente da idade, eu vim acompanhando, né, sempre comprei. Eu acho fantástico isso, hoje mesmo eu postei, assim, numas redes que eu vi aí que a Samsung está lançando um aplicativo novo aí, um sistema novo, né, no telefone deles, que vai dar muita acessibilidade para deficientes visuais, né? É mais acessível, né? Não, o sistema vai reconhecer cores, vai reconhecer objetos no espaço, né? Então ele vai apontar o celular numa sala e vai saber que tem uma mesa no centro, tem um sofá no canto esquerdo, e vai dizer para ele que tipo de objeto é. Então, se ele pegar um objeto qualquer que tiver dúvida, então eles estão avançando assim. Então, eu sou fascinado com essas tecnologias. Mas voltando para a questão da pandemia, eu acho que a pandemia está ensinando muitas pessoas, principalmente da minha geração, né, a usar a internet para fazer compras. Então, a gente vai sair dessa pandemia com uma clientela muito maior para compra online. Então, eu acho que esse é o caminho. As pessoas com deficiência, aí, quanto mais dificuldade de locomoção tem, mais tem que conhecer essas novas ferramentas e desenvolver seu potencial, porque aí está uma grande oportunidade aí no futuro. Exatamente, eu concordo plenamente contigo. Eu acho que a gente tem que apostar nessa solução, ou seja, nessa ideia, e que vai aproximar as pessoas com deficiência. Ou seja, eu acho que foi mostrado tudo aquilo. A pandemia, né, acaba que essa situação que a gente está vivendo, não especificamente a pandemia, mostra que tudo aquilo que a gente falava quando fazia a defesa da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, que ele tinha formação, que ele tinha qualificação, né, que ele conseguiria responder ao resultado que a empresa precisava. Eu acho que a questão do home office mostrou às empresas que ela vai poder fazer isso de forma tranquila. Então, a gente diminui aquela coisa que é a ida ao trabalho, né, a questão mesmo da acessibilidade, que é realmente um problema em função de termos uma cidade não adequada à pessoa com deficiência, e todos os outros pontos. Esperamos que essa onda que você falou possa trazer essa nova vertente, né, que seja uma solução aí para todos. Geraldo, eu conheci você como o presidente da Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência na OAB, né? A função que você exerceu durante muito tempo. Mas para que as pessoas não te conheçam, que as pessoas que não te conhecem, que estão conosco aqui, Geraldo, você é um advogado especialista no direito da pessoa com deficiência, você é palestrante, conferencista, você é um escritor, inclusive estava conversando com o Paulo, que é a editora aqui, o dono da editora que edita, né, e lança seus livros. Mas eu queria que as pessoas pudessem conhecer um pouquinho antes. Geraldo, ele é uma pessoa com deficiência. O que fez você trabalhar para essa causa? Como é que você chegou a esse Geraldo de hoje, vamos dizer assim? Carlos, na verdade, assim, a deficiência me persegue há muito tempo, né? Ela me faz um chamado há muito tempo. Eu tinha um irmão, né, ele tinha ele era um ano mais novo que eu, mas já é falecido. Ele teve uma paralisia cerebral aos 9 meses de idade. E ficou uma paralisia bem severa mesmo. Inclusive, ficou com uma deficiência intelectual. O cérebro dele parou. Ele ficou um bebê de 9 meses e viveu até os 22 anos. Então, eu convivi com essa paralisia cerebral dele, né, durante a infância toda. Naquela época, a gente não tinha essa visão que a gente tem hoje, inclusive de reabilitação, de tratamento, não tinha nada, né?
Eu estou falando de muitos anos, de 50 anos atrás, né? Mais de 50 anos atrás. Então, era muito árido, né? O caminho, a questão da área da deficiência era muito árido, o terreno era muito árido. E eu convivi com tudo isso, mas nunca tive um olhar para a área, até porque quando ele faleceu, eu também ainda era jovem, ele tinha 22, eu tinha 23, né? Eu estava começando uma vida, já tinha um filhinho, um bebê, eu lembro que meu filho mais velho estava com 6 meses na época e tudo, quando ele faleceu, né? E aí foi isso. Aí depois, o meu segundo filho nasceu com uma deficiência visual. Ele tem uma... como é que é? Ih, gente... deficiência visual monocular. Deficiência visual monocular, deu um branco. Então, ele é cego, totalmente cego de um olho, né? Mas enxerga perfeitamente do outro. Então, sabe que o cérebro, como ele nasceu assim, o cérebro compensa desde cedo. Então, ele enxerga bem e não tem, assim, nenhum cacuete por conta da deficiência, porque já foi se adaptando desde bebê, né? Mas o fato é que ele tem uma deficiência. E eu adquiri a deficiência depois, né? Eu já, quer dizer, já tinha meus 2 filhos, já era até grande. O Lucas, que tem uma deficiência visual, devia estar com 7 anos na época, quando eu sofri um acidente de carro, né? E fiquei paraplégico. Nesse acidente de carro, eu tive uma fratura na coluna. Eu vou contar mais ou menos rapidamente, que as pessoas têm curiosidade. Eu estava na cidade de Belo Horizonte, estava de férias, era meu último dia de férias. Eu estava indo visitar um irmão, meu irmão mais velho, aí saí da casa dos meus pais, que na época eram vivos, e fui para a casa do meu irmão. Nesse trecho, a gente sofreu um acidente de carro. E eu estava sentado no banco de trás, mas a batida foi lateral, foi atrás, pegou bem para azar meu. O carro era pequeno, era aquele Fiat 147 antigo. Sim, antigo. E estava sentado atrás eu, minha ex-mulher e uma cunhada minha. E aí eu sentei meio na lateral do banco e dei as costas para a lateral do carro para dar espaço para elas se encostarem no banco. E eu tomei a batida, a pancada do carro bem nas minhas costas, né? Aí fraturei 2 vértebras, a T11 e a T10, que é a região torácica, né? E fiquei paraplégico. Enfim, aí de lá para cá, quando eu voltei disso, eu voltei para a minha atividade anterior. Eu era policial nessa época, eu era agente da Polícia Federal aqui no Rio, lotado aqui no Rio. E aí eu voltei para a polícia, o superintendente da época, ele me mandou para a Interpol, porque a gente tinha na Interpol um trabalho interno de inteligência, né? Que precisava de uma pessoa que já tinha experiência na rua, que era um trabalho que você estava dando suporte para o pessoal de rua, né? Então eu fui para a Interpol para fazer esse trabalho, mas fiquei só 4 meses, porque a administração geral da Polícia Federal na época, que era, inclusive, não era no governo militar, parece que era até um general na época, não me lembro mais, mas eles fizeram uma pressão muito grande para que eu me aposentasse, porque eles tinham medo de abrir um precedente de que outras pessoas com deficiência depois quisessem entrar para a polícia, né? E engraçado que hoje a gente tem a lei de cotas que obriga a reserva de vaga no concurso, né? Você vê como é que as coisas vão caminhando, né? Vão caminhando, exatamente. Mais uma vez falando que o caminho está sendo percorrido, né? Que ele é difícil mesmo, né? Mas está sendo percorrido. O jogo está sendo jogado. Que história, Geraldo. Olha, a gente já se conhece há algum tempo, não sabia de toda ela. Já tinha ouvido você falar em alguma palestra, em algum evento que você foi ex-policial federal, mas não sabia do detalhe. E muito interessante você falar sobre a perseguição da deficiência, né? Eu acho que no seu caminho tinha um propósito, né? No seu caminho tinha uma missão. E conhecendo você como eu conheço e como as pessoas que estão aqui já fazendo perguntas conhecem, tenho certeza que essa é provavelmente uma das missões mais importantes da sua vida, e dessa e de outras, ou seja, você é uma figura muito participativa, muito ativa e que faz muito pela causa da pessoa com deficiência. Foi muito legal. Como eu disse para você, me inspiro muito no seu trabalho e, enfim, procuro estar sempre perto de você, sempre aprendendo, porque você realmente é um mestre aí desse conhecimento da inclusão da pessoa com deficiência, mas principalmente uma figura muito, muito especial, no sentido de sempre estar ali, mesmo não sabendo, estar sempre colaborando, indicando e ajudando. Geraldo, e aí você começa a perseguir agora, né? Não a deficiência, mas perseguir aquilo que impede a pessoa com deficiência de estar sendo bem sucedida na vida, né?
para a questão de trabalho, para muitas situações, né? Eu tenho um filho, pessoa com deficiência, liguei para você falando que eu tive colocando na justiça porque não foi dada a vaga para ele, ou seja, sempre você parceiro da pessoa com deficiência. Como é que foi essa tua entrada na Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência? Como é que você viu isso, né? Se você foi o fundador do Rio de Janeiro, como é que conta essa história para a gente? Pois é, na verdade, eu na época ocupava um cargo, era governo do município, era o governo César Maia, e eu ocupava um cargo, era subsecretário de Trabalho e Emprego na época, né, no governo. E então, esse convite chegou até mim. Quem pensou em criar a comissão foi meu colega, que é advogado, o doutor Mauro Dantas. O doutor Mauro Dantas, ele que promove, né, ele é o advogado da ação civil pública contra o metrô, que tornou o metrô acessível, né? Eu e ele fizemos uma parceria e tocamos esse processo. Quem é o autor da ação é o CVI Rio, né? Tem que ser uma ONG, então, para esse tipo de ação civil pública, né? E o doutor Mauro é o advogado principal, eu sou o advogado auxiliar dele, né, desde o início, participei da construção de todas as peças, né, de petições, de recursos, ele sempre me manda, me acompanha, a gente bola as estratégias juntos, nos reunimos já várias vezes, desde então nós entramos com essa ação em 95, né, o processo está ativo até hoje, agora a gente está com o processo de execução da multa, uma multa alta contra o metrô, e a gente está fazendo a execução dela, uma multa de quase 21 milhões de reais. Né? Nossa! Mas o fato que o metrô se tornou acessível. Então, eu estava, o doutor Mauro, né, por ter me conhecido de perto, com esse processo, nessa ação, a gente ficou mais próximo, ele era amigo do presidente da OAB da época e eles frequentavam a mesma academia. E ele começou, quando eles estavam lá malhando, ele disse, tem que colocar uma comissão da pessoa com deficiência lá. E o presidente da época perguntava a ele, mas quem eu vou colocar lá? Não, eu tenho um cara, certo. Aí falou meu nome. E aí o presidente me ligou, o presidente da OAB da época me ligou, doutor Adi Damus, e me convidou. Aí eu falei com ele que estava num cargo público, ele falou, então vou esperar você, quando você sair, está aqui, você me procura aqui e a gente vai tocar a comissão. Aí isso passou um ano, isso foi em 2007. Aí quando foi em 2008, que eu me desvinculei do município, eu procurei ele e nós fundamos a comissão lá. Quer dizer, na verdade, né, o presidente da ordem autorizou, fundou a portaria, fundou só comigo. Aí só tinha eu de presidente. E eu saí catando alguns amigos, colegas, né, para montar a comissão, e foi muito difícil arrumar 5 pessoas para falar que era uma comissão, né, para começar o trabalho. Hoje a comissão tem mais de 30 membros participando, e muita gente procura, querendo, e o pessoal que não corre muito mais atrás disso, aí fica... Né, mas tem muita gente participando, a comissão é bastante ativa, e durante, quer dizer, ela tem aí 12 anos, né, praticamente isso. E nesse período todo, eu me lembro que eu cheguei, a partir da nossa comissão, surgiram várias comissões em outras OABs, principalmente do Rio de Janeiro e em outros lugares do Brasil, a partir da nossa, né? A gente teve uma atuação muito forte, né? Assim, eu lembro que o próprio presidente da comissão da OAB, né, o doutor Adi, um dia ele chegou perto de mim e me perguntou, né, o que a gente fazia, que aonde ele ia, que ele viajava, as pessoas, né, os presidentes das subseções ou de outras OABs, perguntava a ele como era essa história de comissão de pessoa com deficiência, porque assim, a gente estava conseguindo chegar em todos os lugares. Eu fiz evento na OAB lá, pela comissão, me lembro, naquela época. Hoje a internet já prende mais as pessoas em casa, né? Muita gente prefere ver depois, assistir o vídeo. Mas naquela época que não tinha muito esse recurso, né? Lá no início da comissão, lá no auditório da comissão, mais ou menos em torno de 500 pessoas. A segurança do prédio teve de fechar lá embaixo a portaria para ninguém subir mais, porque estava correndo risco, tinha muito peso, né, na sala. A gente colocou mais de 500 pessoas num evento. Foi muito legal. A gente bombou mesmo, assim, naquela época. E a comissão continua bombando hoje, né? A comissão tem trabalhos, assim, fantásticos. Um deles, que eu gosto muito, é junto à Lei Brasileira de Inclusão, né? A própria senadora Mara Gabrilli, né, hoje senadora na época, ela é deputada federal, quando ela foi relatora dessa lei, da Lei Brasileira de Inclusão, né? Relatora na Câmara dos Deputados. Quando ela colocou em consulta pública, nós fizemos, pela comissão, 2 grandes eventos para discutir
o projeto de lei, que ainda estava em discussão, né, estava em consulta pública. Fizemos um evento grande na OAB e um evento grande no Marriott Hotel, ali em Copacabana. E eu percebi que esses 2 eventos não foram suficientes para responder tudo e tirar todas as dúvidas e agregar as informações. Depois desses 2 eventos, fizemos mais 5 audiências públicas, sendo 4 na OAB e uma na LERJ, lá junto com a comissão da LERJ, que na época quem era presidia lá era o deputado Márcio Pacheco. E fizemos lá esse evento e apresentamos, no final, um documento de sugestão à deputada Mara, com 12 páginas de sugestão. Assim, hoje, muita coisa que tem na lei partiu desse trabalho da comissão, né? Inclusive o nome da comissão, o nome da lei. Esse nome, Lei Brasileira de Inclusão, ele surgiu desse trabalho e foi encaminhado nesse documento nosso para a senadora, para a deputada na época, né? Hoje senadora. Na época, ele só tinha o nome Estatuto da Pessoa com Deficiência. E nós apresentamos a sugestão de colocar o nome de Lei Brasileira da Inclusão e foi acatado. Então, assim, são trabalhos da comissão, né? Essa parte, por exemplo, lá de curatela, de tutela da pessoa com deficiência, que é muito bacana, foi uma evolução muito grande, ela teve colaboração desse trabalho, assim, fundamental, senão não estaria na lei como está hoje. Quem participou ativamente dessa parte foi um promotor de justiça aqui do Rio, o doutor Rafael Lemos, muita gente deve conhecer, ele ainda está, ele é promotor de justiça aqui no Rio, né? E ele é especialista nesse tema, ele fez grandes sugestões durante esse trabalho que nós fizemos dessas audiências públicas, e a gente pôde melhorar bastante essa lei que está aí hoje, que é uma lei fantástica, na minha opinião. Muito legal. A gente tem várias perguntas, o Paul está aqui falando para você que tem vou colocar de novo aqui na tela aí, o Paul, né, falando que, Geraldo, existe uma associação, né, de policiais com deficiência por razão do trabalho com a polícia, né? Ele está perguntando para você se existe uma associação, alguma coisa desse gênero. Você conhece? Na Polícia Federal ou em outras instituições? Pô, esse é o gringo mais carioca do mundo. Mais carioca do mundo, esse cara, né, meu irmão? Ele recebeu uma honraria, uma medalha, já, mas ele tinha que receber um título de cidadão brasileiro e carioca. Porque é o carioca mais gringo do mundo, ou o gringo mais carioca do mundo. E, inclusive, né, o cara que recebeu uma homenagem dessa valorizando o Brasil, né? Ele é uma figura que realmente deveria ser vista aqui no Brasil, uma honraria, sendo realmente um carioca de honra, um brasileiro de honra aqui, porque esse é o cara. E ele fundou, né, criou a Escola Embaixadores da Alegria, que é um trabalho fantástico. É um trabalho de carnaval bonito de se ver, mas não é só o carnaval, é um trabalho social além de tudo, né? Da dignidade às pessoas, né, com deficiência, que são muito excluídas. A Embaixadores, ela desfilam mais, né? Eu já desfilei 2 vezes, e por perceber isso, desfilam mais pessoas com deficiência que estão na periferia, bem excluídos mesmo, os excluídos dos excluídos, né? É isso aí. E é um momento, sabe, da pessoa ter visibilidade, dela ser vista. Então, o David faz isso aí, é um trabalho que a gente tem que colaborar muito, ajudar muito. Ele fica muito sozinho. Ele e a equipe dele, né, ficam muito sozinhos. A gente tem a obrigação de ajudar muito a Embaixadores. Exatamente. Esse ano foi o primeiro ano que eu, apesar de ter minha pretensão era desfilar outras vezes, mas eu acho que foi a primeira, mas vou fazer agora daqui para frente todos os anos. Te encontrei lá, né? Desfilando esse ano. Foi ótimo. E eu vi lá associações, instituições, mães com seus filhos, com crianças, com filhos adultos, cara, de vários lugares da cidade, de fora. Lindo. Nossa, assim, é maravilhoso. Eu adorei. Pô, parabéns assim pelo teu trabalho, pela tua garra e pelo que você faz pela inclusão da pessoa com deficiência aqui no Rio e no Brasil, cara. Você é uma pessoa especial aí. Você sabe da associação? Não dava para responder a pergunta do David sem... não tem como, do povo. Tem que falar isso tudo antes, né? Exatamente. Não, existe sim uma associação, eu conheço uma bem próxima, inclusive essa senhora que fundou, ela era mãe de uma detetive da Polícia Civil que morreu de uma forma muito traumática, assim, sabe, com uma violência muito grande.
ela foi sequestrada por bandidos e foi morta. Eu não vou entrar em detalhes, até em respeito à própria mãe dela, que às vezes pode chegar esse vídeo nela, né? Mas foi de uma forma muito violenta e tudo, e ela sofreu muito com isso, e sofre até hoje, claro. Qual mãe que não sofre, né? Perdendo um filho, quanto mais dessa forma, né? Uma jovem, uma moça bonita, eu vi várias fotos dela e tudo. E inclusive, ela me procurou, né? E era o sonho dela, e eu incentivei na época, ela chegou a criar. Tem uma ONG que está ativa, né? Que é de policiais, de ex-policiais, né? Que né, se tornaram deficientes, a maioria, né, que participa, ou até de mães que perderam, né, seus filhos. Então, ela fez essa associação. Essa que eu conheço, é aqui no Rio de Janeiro. Agora, a própria polícia, assim, tem, por exemplo, na Polícia Civil, tem um detetive lá, ele é inspetor, na verdade, ele é muito interessado no tema. Inclusive, eu tive um almoço com ele em janeiro desse ano, e a gente estava programando um evento, a gente ia fazer outra reunião, fevereiro ou março, não me lembro mais, já para startar o evento, quando veio o Covid e a gente se afastou novamente, mas a gente chegou a ter um almoço no final de janeiro desse ano, conversando sobre um evento sobre segurança pública. Nós fizemos um evento desse há uns anos atrás, eu não me lembro a data, eu sou ruim de memória, assim, para data, mas fizemos, na época participou bombeiros, polícia militar, polícia civil, polícia federal, a PM, a Polícia Rodoviária Federal, a gente conseguiu reunir todo esse povo na OAB, e a gente teve duas palestras que me marcaram muito. Uma foi exatamente desse meu amigo lá da Polícia Civil, que fez uma palestra brilhante com dados assim muito concretos, e a outra foi de um coronel bombeiro, que também apresentou assim dados muito expressivos na questão da importância da acessibilidade até para preservar vidas em situações de pânico, sabe? Você tem que abandonar um prédio, por exemplo, por causa de incêndio ou qualquer outro desastre. Ele prova por números, né, estatísticas, que se tiver acessibilidade, você salva... Aí ele tem lá um percentual de vidas a mais. E foi brilhante ver isso, assim, com dados concretos, com números, né? Então, a gente estava querendo repetir a dose desse evento aí, já atualizando, né, as informações. É verdade. A gente está aqui também, Nogueira, com a Fernanda Norato, né? O pai dela também, o Ivan, meu querido, ele é uma pessoa também muito ativa lá na Embaixadores, né? Junto com o Paul. O Ivan, um grande querido, mandando um abraço para você, está aqui conosco aí na nossa entrevista. A dona Carminha também, né? Está em todas, né? Falou Carnaval, falou Fernando Norato, na Portela, na Embaixadores. Não sei como é que elas aguentam, mas aguentam. Elas dão conta do recado, Geraldo. Geraldo, a gente está com uma pessoa aqui que ela é da educação, e ela fez uma pergunta bastante interessante aqui, né? A gente está nós estamos nos reinventando, né? E em todos os sentidos, né? E ela queria ouvir tua opinião e falar da importância da educação, né, na inserção, né, do mercado de trabalho da pessoa com deficiência, né? Você tocou no ponto interessante que eu acho que é relevante para essa resposta, que é a questão da pessoa com deficiência preparada, né? Mas eu pediria para você responder essa pergunta para ela, não só nesse âmbito, mas nessa questão da educação, lá mesmo na inclusão escolar, né? Ou seja, naquilo que eu sei que você briga há muito tempo com a comissão, com todos os meninos lá da comissão de meninas, ou seja, queria mandar um beijo para todos, ou seja, uma galera maravilhosa, sempre que a gente precisa, pode ir na comissão que eles atendem. Como é que você vê essa questão da necessidade da educação e da inclusão dessas crianças na escola? Olha, rapidamente, eu queria mandar um beijo para a Carminha e para a Fernanda Norato, que a Fernanda é um show à parte, né? Assim, ela tem várias competências, né? É muito bacana. E ela tinha que ser mais, vamos dizer assim, entrar mais na questão de defesa, né, do segmento de pessoas com deficiência intelectual. Eu cheguei até a fazer uma proposta, e eu vou até falar, porque a mãe dela topou isso, né? Também a Carminha também maravilhosa, sabe? Ela não mede esforço, sabe? Assim, a Fernanda demanda muito ela, e ela está sempre disposta, né, a encarar isso. E o Ivan, que é o
pai da Fernanda, né, esposo da Carminha, é um cara maravilhoso, rapaz. Você vê esse cara trabalhando para embaixadores, sabe, assim, sabe, a única coisa que eu posso fazer é respeitá-lo muito, sabe, além de gostar muito dele, né, é uma amizade maravilhosa. Mas é uma amizade que se tornou antiga, é recente, mas ficou antiga pela pessoa que ele é, sabe? Uma família maravilhosa, uma família maravilhosa. Nesse último, né, feijoada que teve lá para coisa, você foi também, a gente se encontrou. Eu tive o prazer de conhecer a irmã da Fernanda, né, outra filha do casal, e inclusive com o esposo dela e com as filhinhas. Engraçado que não a conheci apresentado por eles, não. Encontrei com eles no meio da multidão e nos apresentamos, começamos a falar e não sabia que era filho do Ivan, sabe, com a Carminha, depois que eu fui saber. Mas é uma família maravilhosa, são bem bacanas. Voltando aí para a pergunta da Isabel Faria, né? Olha, essa questão da educação ela é importantíssima, é fundamental, né? A gente não pode falar em inclusão no mercado de trabalho sem falar em educação. A educação é o princípio de tudo, é a base de tudo, né? De preparar a pessoa, inclusive dela ter consciência social e de saber se comportar até no ambiente de trabalho, não só de se qualificar para a questão profissional, mas também até se qualificar como pessoa, né? Como bom cidadão. Então, a escola é a base de tudo, a educação é muito importante. Aqui no Rio, recentemente, aí você falou para falar nessa questão da escola, eu tive a oportunidade, porque eu ainda estou no município, né? Estou com um cargo no município, né? Hoje eu sou assessor de gabinete do prefeito Marcelo Crivella, né? Que, aliás, é uma pessoa que eu tenho que agradecer muito também, tem me ensinado muito, é uma pessoa fantástica. Quem conheceu o Crivella pessoalmente, não tem como não gostar dele, se apaixonar pelo Crivella. Ele é uma pessoa fantástica, com uma cultura muito grande, um conhecimento muito grande e um coração enorme. É um cara fantástico que eu conheci nessa gestão porque recebi um convite que não partiu diretamente dele. Ele consultou bases, né, de parlamentares ligado à questão da deficiência e esses parlamentares me indicaram como um nome. E assim que eu fui parar no governo dele. E passei, né, eu lembro até muito de uma frase dita por Santo Agostinho, né, que Santo Agostinho diz: você não pode amar aquilo que você não conhece, né? Então, o Crivella foi uma pessoa que eu passei a gostar muito dele, da pessoa Marcelo Crivella, é um cara fantástico. E ele e a esposa também, é outro casal aí super bacana para a gente falar. Né? A dona Silvia Jane é assim, uma pessoa fora da curva, sabe? Um ser humano fora da curva. Tem que conhecer para saber do que eu estou falando. Mas aí, voltando, eu estando no município, eu estava como subsecretário da Pessoa com Deficiência, e a Secretaria de Educação, né, ou melhor, na verdade, a Câmara dos Deputados estava preparando uma lei, que é a lei de inclusão do município, de inclusão escolar. Eu tive a oportunidade de incorporar esse grupo, a gente trabalhou muito nessa lei, essa lei hoje está em vigor no município do Rio, é uma das mais avançadas do Brasil na questão de inclusão escolar. Aliás, o município do Rio tem feito, né, tanto é que a gente não vê grandes queixas de inclusão na escola no Rio. É claro que sempre um defeito aqui ou outro vai aparecer, mas a gente não tem visto mais, dado esse trabalho que foi feito dessa regulamentação, né? E a Secretaria, de Educação, como ela participou também ativamente da formação dessa lei, ela trata essa lei como um filho, né? Então, ela procura implementar o que está na lei ali. A lei é bastante avançada e permite uma inclusão efetiva. O que acontece de falha, às vezes, é por falta de recurso, né? Isso sempre vai acontecer numa grande cidade. Não há recurso que chega para tanta demanda social como se tem num grande centro, né? Então, esse é um outro problema. Mas duas coisas que eu participei aqui que nós conseguimos mudar muito, e a outra foi que envolve a questão da educação também, que é a questão da gratuidade nos transportes, né? Quando eu cheguei no município, a gente tinha um decreto que ainda causava muitos dissabores nas pessoas com deficiência aqui do município, né, que utilizam a gratuidade do transporte, e a gente fez uma mudança muito radical nesse decreto aqui do município, que entrou em vigor em julho de 2018. Esse decreto, inclusive, ele passou a considerar a gratuidade para pessoas com deficiência que moram em outros municípios. Antes, quem morava, por exemplo, na Baixada,
quisesse tirar a gratuidade aqui, a pessoa tinha que ficar burlando a lei, inventando um endereço falso aqui para poder tirar a gratuidade. Hoje ela não precisa disso. Basta ela provar que é uma pessoa com deficiência e tirar. Acabamos com a questão da... Colocamos o benefício, ele é vitalício. A pessoa não tem que fazer prova mais. Antigamente, de 2 em 2 anos, tinha que fazer prova da deficiência. A gente acabou com isso. O decreto novo, a pessoa prova uma vez só que é deficiente e não precisa mais fazer essa prova. Então, assim, fizemos boas mudanças, né? Tanto nessa questão, quanto lá na questão da educação. Foi montado quem quiser depois procurar. Eu não me lembro o nome, mas é a lei que trata da inclusão escolar aqui no município. É uma lei bastante avançada. Outros municípios, inclusive, eu sei que já tiveram essa lei do Rio como base para trabalhar os seus projetos de leis locais. Então, é importante a questão da educação. As famílias, claro, estão conscientes disso. E a pessoa com deficiência que não tem uma profissão definida, não tem uma escolaridade que possa garantir ela um bom emprego, ela tem que se preocupar com isso, né? Ela tem que se qualificar, talvez, numa profissão, ou talvez nessa área de informática, conhecer melhor. Tem que ter uma qualificação para se incluir no mercado de trabalho, senão fica difícil. O mercado de trabalho, por si só, ele é seletivo e perverso. Ele exclui mesmo, né? Não passa a mão na cabeça de ninguém, vamos dizer assim. Então, a gente tem que se preparar para estar no mercado de trabalho. Exatamente. Por mais que exista a lei, que exista todas as comissões, né? A empresa, evidentemente, quer um profissional qualificado que possa responder e fazer, entregar o resultado que ele está sendo contratado. Então, é necessário que a gente crie, que as pessoas criem essa condição, né, Geraldo? Eu queria te fazer uma pergunta, não sei se fugindo um pouco da questão da inclusão, porque o Geraldo é uma figura que trabalha nas 11, né, não só com a questão da inclusão, é verdade. E você pode chamar o Geraldo para qualquer coisa, que ele é pau para toda obra, inclusive, como diz inclusive, como diz o Paul aí, e como ele estava falando do Paul, o Geraldo gosta de samba, desfila também, é um carioca da gema aí. Geraldo, você é escritor, né? Você lançou um livro e, se eu não me engano, você está fazendo o lançamento de outro, ou vai fazer, ou tem a pretensão. Eu queria saber um pouquinho desse teu viés, um pouquinho dessa tua... como é que foi, como é que chegou essa ideia de fazer um livro, que tema você abordou, você volta a fala sobre a inclusão ou não? Como é que é? Conta pra gente. Olha, eu na verdade, assim, eu comecei a escrever há muito tempo atrás artigos, né? Eu escrevo também poesias, eu tenho mais de 200 poemas, né? Também escrevo contos, eu tenho alguns contos escritos e crônicas também, né? Todos os meus contos, sempre os personagens são pessoas com deficiência, tem pessoas com deficiência no meio, né? E aí, poemas eu tenho uns 200 aí, mas nunca publiquei nada. Eu nunca acreditava nisso. Aí um dia, eu conversando com uma amiga que foi me mostrar o livro dela, a professora Amanda Carlow, que muitos devem conhecer, ela é mãe de autistas, né? E a Amanda, inclusive, o marido acabou se envolvendo com a deficiência também, o marido dela é coronel da PM e foi por muito tempo comandante daquele trabalho da Lei Seca. Então, eu os conhecia, foi numa dessas feiras e tal, e aí ela ia lançar um livro, me procurou para mostrar o livro e tudo, e eu comentei com ela que eu tinha muita coisa, ela falou, por que você não escreve lá? Eu falei, tem muita coisa escrita, mas nunca publiquei. E ela me deu um incentivo, e aí veio a ideia da gente pegar os artigos que eu já tinha escrito, né, durante algum tempo, né, não todos, porque o Paulo, lá da editora, né, que é a editora Paulo, a editora HP, né, a editora do Paulo. Paulo, que é meu editor, que é o editor também da Amanda, que ela me indicou, o cara bacana também, ele me orientou que não podia ser um livro tinha que ser um livro com menos volume, tudo, senão, e já inibe as pessoas e tal, né, quanto mais que é um livro técnico, mais numa área, aí não tem muita saída e tudo, então eu ia ter que ir devagar. E nós selecionamos alguns artigos e a gente fez uma publicação dessa coletânea de artigos. Eu botei alguns textos, né, no início, eu botei um texto fazendo uma apresentação, aí eu dei uma passada, assim, pela deficiência, falo de algumas coisas, e fiz uma conclusão também, onde esse texto da conclusão,
eu entro um pouco na situação de como a gente se encontra hoje com o movimento, né? Mas a ideia desse livro foi ser um livro que registrasse um pouco da história, porque os artigos escritos, né, nessas épocas de agora, você imagina um pesquisador daqui a 20, 30 anos querendo saber como a gente estava pensando a deficiência nesses anos, e aí ele encontrar um livro com alguns escritos tratando de vários temas, porque como são artigos, né, ali eu tenho uns 4 ou 5 artigos sobre autismo, tem artigos que falam sobre a beleza da pessoa com deficiência, fala sobre inclusão, sobre trabalho, sobre exclusão, sobre preconceito, aí tem de tudo, né? Então, quer dizer, era fazer esse registro histórico e também possibilitar que alguém que esteja desenvolvendo uma tese qualquer, um trabalho de conclusão de curso, que precise pesquisar sobre a deficiência, encontrem nesse livro vários temas que ele possa dar uma lida e ter um apanhado geral de como Sim. são as coisas na visão de uma pessoa que vive com a deficiência e que está há muito tempo nesse ativismo, né? Então, essa foi a ideia do livro, ele foi lançado no final do ano passado. Por incrível que pareça, né, o Paulo até me recomendou que rodasse só 100 livros, porque o Brasil não tem o hábito de livro, quanto mais livro assim na área, né? Eu teimei e rodei o dobro, rodei 200. Lançou na feira, a última feira. Cidade da Inclusão. Universo da Inclusão agora, né? Inclusão, exato. Eu lancei lá e, para minha surpresa, eu vendi lá 100 e poucos livros. Saí de lá com 100 e poucos livros vendidos e depois, rapidamente, né, quando eu tive uma reunião na comissão, já foi o resto. Os 200 saíram. Eu não mandei rodar mais, mas eu tenho muitos pedidos, muitas pessoas me pedem. Mas aí eu fiz o seguinte, eu coloquei ele no site da Amazon, porque para tornar acessível para a pessoa cega, né? Que ela pode baixar lá em texto e ler, né? E, para minha surpresa, eu fui olhar o último relatório aí dele lá, ele já foi baixado lá quase 300 vezes. Nossa, sem fazer assim, uma divulgação nem nada, né? Ele foi baixado lá quase 300 vezes. Então, eu estou assim, com quase 500 livros, né? Ele já falou que daqui a pouco você é um best-seller. Com certeza. Geraldo, qual é o título do livro? O livro é Pessoas com Deficiência, Opinião e Crítica. É o título do livro. Para achar na Amazon é fácil, é só colocar lá livro Geraldo Nogueira ou colocar o nome. Se colocar livro Geraldo Nogueira, ele já aparece. Né? Quem é assinante da Amazon, que for Prime, né, consegue baixar ele gratuitamente. Quem não for, ele tem um preço simbólico lá, não foi nada, a intenção não é vender o livro, a intenção é mesmo divulgar o trabalho. Eu tenho um trabalho nessa área da pessoa com deficiência, eu sinto, Carlos, esse trabalho muito missionário, sabe? Então, assim, tudo que eu faço nessa área é por essa causa e tudo, é com um amor muito grande, com um respeito muito grande, até por esse histórico meu que eu acabei de falar, né, com a deficiência. Então, é uma sensação de um trabalho missionário que eu respeito muito e faço com muita atenção. Então, não tenho intenção de lucrar com isso, nem nada, né? Eu sempre trabalhei voluntariamente. A primeira vez, assim, que eu tive realmente um ganho, vamos dizer, que pode se considerar um ganho, né? Foi agora, quando eu assumi esse cargo no município do Rio, né, na secretaria, né? Porque quando eu trabalhei na Secretaria de Trabalho do município, não foi para fazer um trabalho para a deficiência, foi mesmo para fazer um trabalho pela Secretaria do Trabalho como um todo. Foi uma questão política e não ligada à deficiência, né? Agora, nesse governo do Marcelo Crivella, sim, um trabalho voltado para a deficiência que eu fui chamado. Então, foi a primeira vez que eu tive, assim, nesses 30 anos, né, um trabalho realmente, né, vamos dizer assim, um emprego voltado para a questão, trabalhando naquilo que eu amo, que é trabalhar para a pessoa com deficiência. Mas, no mais, nesses 30 anos todos aí, todo trabalho é voluntário, né? Eu advogo paralelamente, junto com uma colega, que foi também colega minha na comissão, no início ela topou, a doutora Vivian Albuquerque, que tem um escritório no centro, e eu sou parceiro dela, nós somos parceiros já há quase 20 anos que a gente está junto. Então, tem advocacia paralelamente a esse trabalho. Né? Então, é isso. Legal, eu coloquei aí novos, né? Que eu não falei, né?
Exatamente, eu coloquei o título aqui para o pessoal ver, e é só entrar com esse título aí, já vai cair direto na Amazon já. E você está fazendo, vai escrevendo um próximo livro. Qual é o tema agora? Qual é o assunto que você vai abordar? Eu acabei de escrever, esse livro está pronto, eu estou fazendo uma última revisão nele, eu acho que já deve ser a terceira, é engraçado, a gente vai lendo, vai mudando, né? Eu até comecei a fazer uma revisão porque uma pessoa me deu uma outra ideia e eu estou acrescentando alguma coisa. Mas esse novo livro que vai ser lançado logo depois da pandemia, ele chama, o título do livro é Aconteceu Comigo. É um livro que eu aprofundei mais na questão histórica, porque eu falo sempre nas minhas palestras de história da pessoa com deficiência, brinco muito com a mitologia, e muita gente me cobra isso. Pô, não, que bacana, tinha que ter isso escrito e tal. Então, eu fiz essa parte histórica, conto um pouco dessas histórias que eu conto em palestra, aprofundei um pouco nisso. Aprofundei, mas assim, com textos curtos, né? E depois entrei um pouco na minha história, contando o que aconteceu comigo, mas é rápido, porque a ideia do livro não é ser uma autobiografia, eu não gosto muito de autobiografia e tal, e aí eu não é questão de falar de autobiografia. Eu falei muito rapidamente, só para tirar a curiosidade e para as pessoas saberem qual é a minha condição de deficiência e tudo para identificar, né? E depois eu entro também na parte histórica aqui no Brasil e me atrevi a definir a passagem da deficiência pelo Brasil em 4 etapas, né? Sendo que a gente vive agora a 4ª etapa, que é a etapa da inclusão. Então, eu faço definição da primeira etapa, da segunda, da terceira e da 4ª etapa, né? E dei nome para essas etapas que o Brasil venciou, né, na história, né? Desde quando a deficiência começou a ser mais bem entendida, né, no Brasil, e aí eu fiz isso, e depois eu entro, aí depois são crônicas, tem 24 crônicas, que são crônicas do que aconteceu comigo pelo fato de eu ser cadeirante. Então eu conto casos engraçados, legal, né, ou até de preconceitos, mas sempre conto com um bom humor, e no final da crônica eu sempre coloco uma lição, o que eu aprendi com aquilo, né? Então, eu tento sinalizar para uma pessoa com deficiência no futuro que esteja lendo esse livro, ou que se tornou deficiente há um pouco tempo, se ela vivenciar uma situação parecida com aquela, ela já vai levar para o bom humor e já vai saber que eu aprendi tal coisa, ela pode aprender aquilo ou aprender uma outra coisa, mas ela já vai ter um exemplo ali do que aconteceu. Então, o livro está sendo ilustrado, né? Ele foi já ilustrado, já está com essas ilustrações, por cartoons, né, bem criativos, do Ricardo Ferraz, que é um cartunista, uma pessoa com deficiência, cartunista, com reconhecimento nacional e internacional. O Ricardo tem várias publicações, é um cara com um trabalho fantástico, é muito criativo. Eu ficava assim, impressionado de ver, porque eu mandava o texto para ele ler, e ele mandava, assim, as personagens, era a cara do personagem. Que você imaginava. Adivinhando como era a pessoa, só teve personagens que eu pedi para ele mudar uma coisa. Só teve 2 personagens que eu pedi ele para mudar uma coisa. Legal. Como é que é o artista, né? Eu pedi para ele botar um bonezinho, porque eu conto um caso lá que meu pai estava envolvido e meu pai sempre usava um boné. Aí eu pedi para ele botar um boné, e o outro foi um vizinho meu que eu pedi ele para mudar o cara mais para um aspecto de um cara negro, entendeu? Porque aí ele colocou um cara, ficou mais com o aspecto, ele não conseguiu pegar que o cara era negro. Sem dúvida. Para ficar mais na cara da pessoa, né? Até porque eu vou mandar para as pessoas o livro, né? Então. Legal. E está para ser lançado quando? Você já tem ideia? Ou está no finalmente ainda, né? Não, pois é, não, o livro está pronto, eu já terminei, né? Eu acho que vale a pena esperar para a gente, até porque ele tem imagens, né? Acho que se eu for colocar ele, os cartoons, não vai ter uma... Inclusive, assim, né? Acho que só com audiodescrição que o cego vai ter, ou com descrição, né? Da imagem, que o cego vai ter acesso, né? Quer dizer, não vai adiantar nem eu colocar. E a gente colocar essas imagens, eu não sei como ela ficaria, eu não sei como é que é isso lá no site da Amazon para colocar, o outro site, teria que ver isso com mais calma, né? Então, eu pretendo fazer dele uma impressão bacana e tudo, né? Ele vai ficar com uma capa muito legal, que eu gostei muito. Aliás, quem fez a capa do primeiro livro, né, esse que você colocou aí, foi a professora Amanda Carlow. Ela faz as capas do livro dela e ofereceu para fazer do meu. Aí fez do primeiro,
e a do segundo, o Ricardo fez um cartoon, e ela trabalhou a imagem por trás do cartoon, sabe? E eu achei que ficou fantástico, assim, sabe? Legal. Parabéns. Eu vou falar mais ou menos assim, a imagem do cartoon, ele dá uma ideia todinha do conteúdo do livro, porque ele traz um personagem, né, com algumas alegorias que são interpretativas. O Ricardo falou comigo que a gente não pode fazer interpretação, tem que deixar cada um fazer. Então eu não vou fazer para não tirar a graça, mas ele tem muitas alegorias, né? Uma delas, inclusive, é um cone. Esses cones de parada de carro, Sim. A figura, né, que é um cadeirante, ele tem esse cone enfiado na cabeça. Então, assim, são muitas alegorias que são muito representativas, na minha opinião. E aí é bem bacana. Então, a gente vai lançar esse livro. E tem um outro que eu estou terminando agora, em parceria com o Instituto do Direito Coletivo, doutora Tatiane, que é uma advogada especialista no marco regulatório, né, que é uma lei nova que saiu em 2014 para regulamentar a questão das associações. Sim. Organizações da sociedade civil, ONGs, né, como queira. E aí eu escrevi um livro, já tinha um tempo, mas ele estava desatualizado, a gente atualizou. Esse livro é Criando uma Organização Social e Garantindo Direitos. Então, a gente ensina nesse livro como criar uma ONG e como legalizar essa ONG. Aí tem a parte tributária também, de isenções. O livro, assim, eu procurei fazer em cada final de capítulo, eu fiz um quadrinho com um resumo de tudo que tem naquele capítulo. Então, assim, ele é bem didático, sabe? Ficou bem didático, ele vai ser bem curto para não ser cansativo, porque a ideia é orientar essas ONGs que estão por aí, né, de pessoas com deficiência, ou não, serve para qualquer outra ONG, e ela traz um modelo de projeto. Então, qualquer projeto que a pessoa for fazer, ela pode partir daquele modelo, sabe? Esse modelo ele tem perguntas e que você não pode deixar de responder para ter sucesso num projeto qualquer, de captação de recursos, ou seja o que for. Então, a gente dá esses modelos e vamos dar modelo de estatuto, modelo de ata de fundação, enfim, os modelos que uma ONG precisa ter, pelo menos os básicos, para as pessoas não ficarem tão perdidas. Esse trabalho também vai sair pronto aí no final da pandemia. Então é isso, estou tentando produzir aí algumas coisas. Exato. A pandemia ajudando, pelo menos na quarentena, a se produzir aí as páginas dos livros, né? Teve uma outra novidade, que a OAB vai lançar um livro sobre prerrogativa de advogados. E aí a Comissão de Prerrogativa nos procurou querendo que a gente escrevesse o capítulo de prerrogativa dos advogados com deficiência. Então, o doutor Luiz Cláudio Freitas, que você conhece, que já presidiu também a comissão, tá lá, e o Gonzalo Lopes, que também não sei se você conhece. O Gonzalo, ele tem um ativismo mais na área de educação, mas faz parte da comissão também. Então, nós três juntos escrevemos esse capítulo desse livro, também deve ser lançado depois da pandemia. E vai ter esse capítulo nosso lá sobre prerrogativas de advogados com deficiência. Legal. E, Geraldo, você, enfim, como eu disse, joga nas 11 e escritor, presidente de comissão, fundador, ou seja, trabalha com a inclusão, com a empregabilidade, e agora entendi que você está voltando o foco também para outra comissão, para outra luta, que é voltada para o empreendedorismo, né? Conta um pouco para a gente que missão é essa agora, o que você está se envolvendo agora com a... O que acontece? Eu vim morar aqui na Barra, eu estou morando na Barra, eu moro bem próximo à seção da OAB da Barra, né? Eu moro bem próximo, dá para ir a pé até. E aí um colega meu, advogado, que tem escritório aqui na Barra, eu conheci ele há muitos anos, lá em Brasília, não conheci ele no Rio, não. A gente se conheceu em Brasília, a gente participava de um conselho lá, que a Anatel tinha criado, na época, um conselho de usuários de telefonia, e eu participava desse conselho representando as pessoas com deficiência, o interesse das pessoas com deficiência na questão da telefonia, né? E ele também representava outro segmento, e nós nos conhecemos lá. E aí, com essa vinda minha para cá, ele me procurou aí com um projeto, né, que ele tem de dar cursos nessa área, ensinar os novos advogados, né, os jovens advogados, né, não tão jovens, às vezes jovem na advocacia, né? Na advocacia.
como montar um escritório, como gerir esse escritório, né? Porque na nossa época, inclusive na minha, se você sai da faculdade, você não tem nenhuma matéria a esse respeito, né? Você sai sem saber para onde vai, como é que cobra um honorário, como é que é isso, né? Como eu monto um escritório? Eu vou gastar muito, vou gastar pouco? Como eu abordo o cliente? Quer dizer, na faculdade não tem nenhum ensinamento sobre isso. E aí veio a ideia da gente produzir material para ajudar esses jovens advogados a seguir um caminho, principalmente nesse momento, né? Quando a advocacia tem uma concorrência enorme, né? Para você ter uma ideia, o Brasil é o país do mundo com mais universidade de faculdades de direito do mundo. Aqui me parece que são 1.200 e poucas faculdades de direito, quando no mundo todo também tem 1.000 e pouco. No resto do mundo todo são 1.000 e poucas faculdades. E só no Brasil tem o mesmo número que tem pelo mundo inteiro. Então, assim, é uma produção de advogado por ano, assim, violenta, sabe? Jovens que saem para concorrer. E aí nós pretendemos essa informação. Eu gostei do projeto e me entusiasmei, e aí veio a ideia, ele perguntou como é que era a comissão da pessoa com deficiência, me convidou e nós topamos, nós dois fundamos a comissão, né? Ele é o presidente e eu sou o vice-presidente dessa comissão. É a Comissão do Empreendedorismo Jurídico, OAB/, a SEGE/, né? SEGE de Comissão de Empreendedorismo Jurídico. E a gente está, inclusive, produzindo também um e-book que vai dar orientação para os advogados. O Sérgio já tinha esse material, a gente vai dar uma incrementada nele, tem um grupo bom já trabalhando, já somos 5 membros lá na comissão, e nós já estamos trabalhando nisso. E a ideia é isso, é orientar os advogados sobre como se comportar aí nesse mundo tão agressivo aí, né, com tanta concorrência de advogado, inclusive sinalizando para os advogados, porque a pessoa sai da faculdade muito com a ideia de que você tem que que ser advogado é você ir para o contencioso, né, que tem que ir para a justiça, que tem que entrar com ações, e a gente está com uma visão nova, que o advogado é muito mais do que isso, né? A justiça é o último recurso. Então, a sociedade precisa começar a entender isso. Entender isso. E o advogado também. Então, assim, a advocacia tem muitas possibilidades. Você tem possibilidade de concurso, de trabalhar em empresas, né? Ser um advogado de empresa que não vai no judiciário, é só para a orientação da empresa. Você tem consultorias, tem desenvolvimento, pode até ter jurista também, né? Trabalhar na questão de escrever as leis, de ajudar a escrever, ou até de escrever sobre as leis, né? Doutrinar sobre as leis, né? Então, assim, tem um ramo, muita coisa que tem no mundo jurídico e que as pessoas não sabem, principalmente os jovens advogados, saem dali louco para ficar entrando com as ações. Sim. Ou fazer concurso, né? E o concurso é um investimento muito a longo prazo e muito custoso, né? Então é isso. Estamos aí com a comissão, vou encarar essa aí, vamos dar uma... Mais uma missão. Mas eu vou levar a vertente do jovem advogado com deficiência, né? Para dentro da comissão, né? Certamente. Geraldo, a galera agradecendo a você, mandando abraços aí, todo mundo, feliz com o nosso bate-papo aqui. Eu também queria te agradecer muito, enfim, todo o tempo que você dedicou aí para a gente conversar. Eu sei que a gente passaria horas e horas, como sempre, né? Um dia desse a gente fosse falar e ficou lá falando sobre uma série de coisas. Geraldo é um cara de papo longo, a gente sempre gosta de bater esse papo. Geraldo, eu queria que você desse aí um recado para o pessoal. Enfim, pós-pandemia, a gente tem que encarar uma nova realidade, eu creio, né? Ou seja, já 2 meses já parado, pessoas perderam o emprego, mas a gente tem uma vida pela frente e eu acredito positivamente, eu acredito que a gente possa gerar resultados ainda melhores do que antes. E qual seria o teu grande recado aí para quem está nos ouvindo? Olha, você falando isso, eu me lembrei de várias coisas. Eu mesmo tenho tido muito sofrimento, né, com essa pandemia. Eu não sei se você acompanhou alguma vez lá no meu Facebook, eu coloquei já amigos bem próximos e queridos, né, que eu perdi já por conta da pandemia, né? Inclusive, lá no meu Facebook, se for lá, as pessoas vão ver lá. Então, assim, e pessoas que a gente vê, né, independentemente de ser amigos mais próximos, que a gente conhece, ou mesmo que a gente não conhece, vendo esse movimento todo, a gente vive um momento com uma energia muito
carregada nesse sentido, né, de perdas, de tristeza, né, e de medo, né, porque está todo mundo assustado, né, o que vai acontecer, né? A gente mesmo, que tem as pessoas que têm um emprego mais estável e tudo, mas mesmo assim está correndo esse risco, né? As empresas já começam a reduzir salário, já a proposta de redução de 25%, de 50%, né? Os órgãos públicos também, se demorar mais, daqui a pouco não tem dinheiro para fazer frente ao pagamento das folhas, então todo mundo vai ser atingido, ou pode ser atingido, né? Todo mundo em potencial pode ser atingido por essa questão econômica que eu estou dizendo, independentemente do vírus também que pode atingir qualquer um, mas estou falando da questão econômica. Então, assim, isso nos causa um certo receio, um medo, um certo pânico, né? Primeiro de passar pela dor da perda, né? Mesmo que seja uma perda que não seja tão próxima da gente, seja no outro, né? Mas é uma situação ameaçadora de qualquer forma para a gente e para nossos familiares. Então, nos causa o medo. E outra perda dessa questão econômica. Como eu vou fazer, né? Se tiver um corte no meu salário de 25%, 50%, como eu vou pagar as contas, como eu vou fazer? Então, assim, o recado que eu daria, a primeira coisa é o seguinte, que é o que eu estou procurando fazer, né? Que, aliás, é até um pouco bíblico, né? Isso, né? Eu não vou me atrever a citar passagem da Bíblia aqui, não, porque eu não sou muito bom nisso, né? Mas, assim, mas eu sei que tem isso na Bíblia. A gente tem que viver um dia de cada vez, né? Então, assim, viva o hoje. Hoje tá bom, você tá bem de saúde, não aconteceu nada ruim com ninguém, você tá bem. Não fique com esse pavor, com esse medo te rondando. O hoje tá bom, amanhã você vai ver o que é e vai tentar resolver de acordo com o que vier para você resolver, né? Então, primeiro é a gente viver uma coisa de cada vez e não entrar em pânico, porque o pânico é a pior situação possível, né? É aquela tal história. Se a pessoa cair, né, numa piscina relativamente rasa e não souber nadar, mas se ela ficar em pé, ela se salva. Se ela apavorar muito, ela pode morrer afogada num lugar que dá pé para ela, porque ela não vai nem descobrir que podia ficar em pé e se salvar. Então, assim, a gente tem que ter calma. Então, esse primeiro momento é de calma e o segundo momento depois, a gente vai ver o que faz e eu acho que vai ser um momento de união, de solidariedade, das mãos, um ajudar o outro, e a gente atravessar o pântano juntos, entendeu? Então, assim, todos terão perdas, empresas terão, todas as pessoas terão, né? Nós todos teremos, e a gente vai ter que se abraçar e caminhar junto. Esse vai ser um grande ensinamento da pandemia para a humanidade. É verdade, Geraldo, e bom ouvir você falar nisso. Eu acho que esse é o momento de a gente apoiar, né, todos que estão vivendo isso e dizer que é mais um desafio, a gente tem que enfrentar, sim, e enfim, fazer as suas estratégias, ter tranquilidade, porque vai passar e a gente vai ter muita coisa para fazer aí juntos e pela frente, né, Geraldo? Super obrigado, cara, obrigado mesmo por todo o teu tempo. Como você sabe, sou seu fã aí, e na próxima, assim que acabar a pandemia, eu vou não só baixar lá, comprar o livro no Amazon, mas estou ouvindo aqui o Luiz Felipe, que é meu filho aqui, falando que vai querer o livro e com um autógrafo, né? Então, assim que a gente tiver a oportunidade, vou estar com você para adquirir esse livro com você. Geraldo, super obrigado, uma ótima noite para você aí, obrigado pelo seu tempo. Muito bom estar aqui com vocês, gente. Um abraço para todo mundo aí. Fiquem com Deus. Obrigado, igualmente.